E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui ao estudo da citação, né? Temos bastante coisa para falar, mas eu garanto a você que está se preparando para concurso, para a OAB, que tudo isso vai valer a pena, né? Citação é um tema que merece a nossa atenção. Então, nesse vídeo agora, nós vamos continuar o estudo das modalidades de citação. Eu vou falar uma ou outra palavra final sobre a citação por correio, que nós estudamos no vídeo passado, mas o que eu quero mesmo falar com você nesse vídeo é sobre a citação por hora certa. Então não sai daí, que eu volto já já. Olha só, galera. Então, só para a gente concluir, né, a citação postal, a citação por correio, nós vimos que, exceção feita à citação eletrônica, a citação por correio é a regra no nosso sistema, tá? Eu não vou aqui entrar em maiores detalhes procedimentais sobre a elaboração da carta e etc., porque todos esses detalhes você pode encontrar no Código de Processo Civil e uma simples leitura dos artigos é suficiente para você compreender a matéria, tá? O que eu quero te dizer é o seguinte, fique atento, porque na citação postal, essa carta de citação, ela deve ter aviso de recebimento, o famoso AR, tudo bem? E esse AR, ele deve ser assinado pela pessoa do citando, ou seja, pelo destinatário da citação. Tudo bem? Então isso é muito importante você saber. E outro ponto, o aviso de recebimento, ele será juntado aos autos do processo, tá? Quando o AR for juntado aos autos do processo, é que nós vamos ter o início da contagem, o início da fluência do prazo, tudo bem? Então, por exemplo, se o réu ele é citado para contestar, né, os 15 dias da contestação começam a ser contados a partir da juntada aos autos do AR assinado, tá bom? Mas e naqueles casos em que a citação postal não é possível? Né? E naqueles casos em que não dá para ter citação postal? Bom, nesses casos, não sendo possível a citação postal, opta-se pela citação através do oficial de justiça, a citação por mandado. Tudo bem? Então, se não é possível a citação postal, você utiliza a citação por oficial de justiça, a citação por mandado. Eu também não vou aqui ficar lendo com você os dispositivos do CPC que trata a respeito dos requisitos que o mandado de citação tem que conter, né? Não, isso uma simples leitura do código você consegue compreender, tá? O que me interessa mesmo falar aí sobre o mandado de citação, uma outra palavra, é o seguinte, esse mandado de citação, ele deve estar acompanhado com uma cópia da petição inicial, o que faz bastante sentido, porque imagine, se você é réu numa ação, se você é citado por um mandado, você tem que ter uma cópia da petição inicial para você saber o que está sendo pedido, né? Entre aspas, o que você teria feito de errado. Então, essa cópia da petição inicial, ela é muito importante também para a elaboração da sua defesa, né? Porque você precisa saber o que aconteceu, quais são os fatos que estão sendo imputados a você, tudo bem? Essa cópia da petição inicial é a famosa contrafé, tudo bem? Então, o oficial de justiça, ele te apresenta lá o mandado de citação, você tem que assinar esse mandado e ele deixa com você uma contrafé, que nada mais é do que essa cópia da petição inicial, tudo bem? Esse mandado, o oficial de justiça, ele tem que entregar pessoalmente, diretamente ao citando, tá? Esse detalhe também, ele é bem importante.
Mas o grande objetivo desse vídeo é tratar com você sobre a citação por hora certa, uma das espécies de citação ficta. E aqui nós tivemos algumas diferenças, algumas novidades introduzidas pelo CPC de 2015. Então vem comigo para a tela para a gente sistematizar essas informações. Muito bem, meus amigos, então o que nós estamos estudando nesse vídeo é a citação, por hora certa. Tudo bem? Citação por hora certa. Veja, a citação por hora certa, ela é uma espécie de citação ficta. Tudo bem? Por que citação ficta? Ela é ficta porque não existe certeza de que o citando, de que o destinatário da citação, ele efetivamente recebeu a citação. Ele efetivamente tem ciência da citação e da existência do processo. Digamos assim, haverá sempre uma dúvida, né? A citação ficta, ela trabalha com uma presunção. Tudo bem? Ela trabalha com uma presunção. Ou seja, a lei presume que o citando, que o réu, ele foi citado, ele tomou ciência da citação e do processo. Bom, sobre essa forma de citação, o que você precisa saber? Primeiro, cuidado com a seguinte pegadinha, tá? Porque a citação por hora certa, ela pode acontecer tanto no processo de conhecimento. Opa, errei aqui. Ela pode acontecer tanto no processo de conhecimento, como também ela pode acontecer no processo de execução. Então toma cuidado com perguntinha de prova, sobre citação no processo de execução. Não sei porquê, mas examinador adora, tentar confundir o candidato nos processos de execução com o assunto citação, Então toma cuidado, porque a citação por hora certa, ela é possível, ela é autorizada, tanto nos casos de processo de conhecimento como de processo de execução. Não tem problema nenhum, tudo bem? Agora, uma pergunta que eu te faço, a citação com hora certa ou por hora certa, ela necessariamente precisa de uma decisão do juiz? Ou seja, ela só pode acontecer se o juiz assim decidir? Resposta: não, a citação com hora certa, ela é autorizada independentemente de decisão do juiz. Por quê? Porque fazer ou não citação por hora certa é algo que o próprio oficial de justiça é que vai averiguar conforme o caso concreto. Tudo bem? Então, se o oficial de justiça, ele verifica que estão presentes os requisitos da citação por hora certa, que eu já vou mostrar quais são, ele mesmo procede à citação por hora certa, tudo bem? Independentemente do juiz emitir alguma decisão nesse sentido. A única coisa é que na certidão, o oficial ele vai ter que expressamente indicar as razões pela qual ele está realizando a citação por hora certa. Tudo bem? Pois muito bem. Agora, também por outro lado tem o seguinte, se o oficial de justiça ele verificar que não é caso de citação por hora certa, ele não realiza a citação por hora certa. Tudo bem? Foi uma vez, foi duas vezes, foi 3 vezes na casa do réu e não encontra. O oficial de justiça pode ir uma 4ª vez? Veja, em regra pode. Em regra pode, tudo bem? Então esse poder do oficial de justiça, ele tem que ser respeitado. Bom, e quais são, afinal de contas, os requisitos,
Quais são os requisitos para a citação por hora certa? Primeiramente, e aqui você tem que ter muita atenção, porque o CPC de 2015, ele alterou esse primeiro requisito, que é o número de 2 diligências. 2 diligências. Como assim, professor? 2 diligências. Significa que o oficial de justiça, ele tem que ter pelo menos tentado por 2 vezes, por 2 ocasiões, citar o réu e não conseguiu. Essas 2 diligências, essas 2 tentativas, elas devem acontecer em dias e horários diferentes. Dias e horários distintos. É óbvio, se foi num dia, num determinado horário, e ele não estava, no outro dia ele tem que ir num horário diferente. Ok? Uma regra lógica até. Então, perceba, essas 2 diligências, na verdade, é uma exigência mínima do Código de Processo Civil. Mínima, tá? O oficial de justiça pode ir 3, pode 4, pode 5, tá? O código ele só trabalha com esse número mínimo de 2. Por que eu falei que o CPC 2015 mudou a regra? Porque no CPC de 73 tinha que ter no mínimo 3 diligências. O CPC 2015 reduziu para 2. Então toma muito cuidado com isso em prova, tá bom? Só toma cuidado com isso. Bom, qual seria então o segundo requisito? Primeiro, é esse mínimo de 2 diligências, né? E qual seria o outro requisito? É a suspeita de ocultação. Suspeita de ocultação. Professor, quem é que tem que suspeitar da ocultação? Ora, o oficial de justiça. O oficial de justiça tem que suspeitar que o réu está se ocultando, está se escondendo, está tentando fugir da citação. Veja, isso é importante, né? Esses 2 requisitos aqui, eles são cumulativos, porque às vezes você pode ter um réu, por exemplo, que trabalha fora. E às vezes ele trabalha em regime de turno. Então o oficial de justiça vai uma vez, não consegue. Vai 2 vezes, não consegue. Mas ele percebe que naquele caso não existe tentativa de ocultação. É que realmente ele acabou indo em horários que o réu estava trabalhando. Tá? Por isso que ele pode ir 3, pode 4, pode 5, vai depender. Agora, se ele vai uma vez não está, 2 vezes não está, e aí ele acaba suspeitando que tem alguma coisa errada, aí ele pode partir para a citação por hora certa. Tudo bem? Pois bem, professor, vistos os requisitos, vou mudar de tela aqui, qual é o procedimento que tem que ser adotado? Qual é o procedimento da citação por hora certa? Bom, o procedimento é o seguinte: tentou 2 vezes, não conseguiu? Está suspeitando da ocultação? O oficial de justiça, ele tem que intimar uma pessoa da família, ou um vizinho do citando. Tudo bem? Ele intima uma pessoa da família ou um vizinho do citando. Intima do quê, né? Ele intima que naquele dia, naquele horário que ele está designando, ele vai retornar com o objetivo de citar o réu. Tudo bem? Então ele intima algum familiar ou vizinho de que, dia tal, horário tal, eu vou voltar para citar o réu. Tudo bem? A ideia do código é que essa pessoa intimada, ela seja uma pessoa próxima do réu, né? Ela seja próxima. Por que próxima?
para que você tenha maior confiança, né, de que a notícia vai chegar ao conhecimento do réu. Tudo bem? Inclusive, é até interessante eu te trazer aqui uma informação de que, de acordo com a jurisprudência, né, e isso foi consagrado aí pelo CPC 2015, é possível que essa intimação ela seja realizada na pessoa do porteiro do prédio, tá? Então é possível sim que essa intimação ela seja feita na pessoa do porteiro do prédio, tá? Muito bem. E aí? E aí, como é que fica? Aí é o seguinte, no dia e horário informado pelo oficial, ele tem que ir lá, o oficial de justiça, e ele vai citar, ele vai dar por citado a pessoa que estiver lá. Tudo bem? Ele deverá, né, chegar naquele momento, no horário designado, ele volta lá no local, tudo bem? E realiza a citação. Professor, e se quando ele voltar, ele encontrar o réu, ele encontrar o citando? Bom, se ele encontrar o citando, maravilha. Por quê? Porque se ele encontra o destinatário da citação, a citação deixa de ser ficta e passa a ser pessoal. Porque ele está tendo certeza agora de que o réu está recebendo a intimação. Aliás, a citação, desculpe. Entendeu? Então, se ele volta no horário, no dia designados, e o cara está lá, o réu está lá esperando por ele, poxa, maravilha! A citação que começou como sendo ficta passa a ser pessoal. Vira uma citação por oficial de justiça normal, digamos assim. Bom, mas professor, a gente sabe, né, que na maioria das vezes o oficial de justiça volta no dia, né, e no horário determinados e não encontra o sujeito. E aí? Bom, se o oficial de justiça voltar e não tiver o sujeito lá, ele vai ter que informar, né, o oficial de justiça vai ter que informar as razões da ausência, né, e vai ter que intimar aí, vai ter que citar, melhor dizendo, vai ter que citar a pessoa que ele tinha intimado anteriormente, né? Ou então qualquer outro familiar ou vizinho que esteja lá, né? Qualquer outro que esteja lá, paciência. E aí o oficial de justiça entrega a contrafé, a cópia da petição inicial, colhe lá a assinatura. Tudo bem? Ah, professor, mas e se a pessoa que estiver lá, ela se recusar a assinar e receber ali a contrafé? Bom, o oficial de justiça certifica, né, o ocorrido, tudo bem? Ele certifica o ocorrido e paciência. Não se esqueça você que o oficial de justiça, ele goza de fé pública. Tá? Ah, isso vai prejudicar a citação? De maneira nenhuma. Ele só vai colocar, ó, a pessoa se recusou a assinar, se recusou a ficar com a contrafé, mas enfim, paciência, isso não vai prejudicar em nada a diligência, né? Não vai prejudicar a citação. E aí, feito isso, o oficial devolve lá o mandado e esse mandado ele vai ser juntado aos autos. Tudo bem, meus amigos? Então, essa é a citação por hora certa. Só tem uma última informação, um último detalhe que eu quero falar com você sobre a citação por hora certa, para a gente poder terminar esse vídeo, que é o detalhe da comunicação. É o detalhe da comunicação. Professor, como assim comunicação? O professor André Roque, ele fala comunicação confirmatória. Comunicação confirmatória. E o que significa essa comunicação confirmatória? É o seguinte, veja, é indispensável para que a citação por hora certa seja válida, tá? O seguinte, quando o mandado é devolvido pelo oficial de justiça,
O escrivão, ou chefe de secretaria, né, enfim, ele deve enviar ao réu, enviar ao citando uma carta, uma comunicação, dando ciência de tudo o que aconteceu. Então o escrivão, ele tem que mandar uma carta. Claro, pode ser carta, pode ser correio eletrônico, enfim. Mas ele envia lá uma carta, por exemplo, dizendo para o réu tudo o que aconteceu. Ó, o oficial de justiça foi aí, mas não conseguiu te achar, então procedeu à citação por hora certa. Enfim, relata tudo o que aconteceu. Isso é uma forma, né, que o legislador encontrou para tentar reforçar a notícia da citação, né, para tentar confirmar aí o ato da citação por hora certa, entendeu? Foi aí uma jogada que o CPC 2015 ele procurou estabelecer. O CPC determina que essa providência ela seja realizada em 10 dias, tá bom? 10 dias contados da data da juntada aos autos do mandado, tudo bem? Então é importante que isso fique claro. Professor, esses 10 dias, só para a gente esclarecer, são 10 dias úteis? Sim, vou anotar aqui. 10 dias úteis, tudo bem? Úteis porque nós estamos falando de prazo processual. Esses 10 dias, eles começam a correr do momento da data em que o mandado foi juntado aos autos, tá? Professor, e se por um acaso o escrivão, o chefe de secretaria, deixar de tomar essa providência? Bom, aí isso vai acarretar a nulidade da citação com hora certa. Então isso é muito, muito importante, tá? Essa comunicação confirmatória, ela é muito importante. Professor, você tinha dito que lá na citação postal, na citação por correio, a carta tem que ter aviso de recebimento. Sim, exatamente, eu disse. E essa comunicação confirmatória, essa carta aqui, ela tem que ter o aviso de recebimento? Resposta: não. Essa daqui não precisa do aviso de recebimento. Tudo bem? Com isso, meus amigos, matamos a citação por hora certa. Espero que você tenha compreendido bem. O tema é interessante, né? Eu acho bem legal esse assunto. E com isso concluímos essa modalidade e no próximo vídeo a gente vai falar sobre a famosa citação por edital, uma outra modalidade de citação ficta. Tudo bem? Então, convido você para o nosso próximo vídeo, onde a gente vai aí tentar liquidar o assunto citação. Forte abraço e bons estudos!